Todos, Boa noite. paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria que vocês, por favor, abrissem a Bíblia em Lucas capítulo 4, já está ok, Saulo? Lucas capítulo 4. Nós vamos ler, a partir do verso 1 até o versículo 13. Durante a semana, nós retornaremos os estudos. Tivemos a oportunidade de estudar Filipenses, Efésios, e agora nós iremos começar Colossenses. Então, por favor, quero deixar o convite aos irmãos para que quarta-feira, participe aqui na igreja dos nossos estudos. Você vai ser muito abençoado. Amém? Acharam? Aqueles que não acharam, por favor, acompanhem comigo na projeção, que é exatamente a mesma versão que eu vou ler. Aqueles que trouxeram a Bíblia, na sequência, permaneçam com a Bíblia aberta. Diz assim o texto: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo levou-o a um lugar alto e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adorem o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém, até um ponto mais alto do templo, e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará aos seus anjos que o protejam, Ele o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós bendizemos o seu nome. O Senhor é bom, Pai, grandioso, poderoso, e tem cuidado da sua igreja, Pai. Muito obrigado pelo seu sustento, pela sua provisão. Que nesta noite o Senhor possa, Pai, falar aos nossos corações. Instrua a sua igreja, Pai, na santa palavra. Traz, Pai, a todos aqueles que aqui estão, Pai, direcionamento a partir da sua palavra, Deus. É a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, você que fez a leitura comigo, mantenha a sua Bíblia aberta. É importante para nós tomarmos uma orientação. Irmãos, a pessoa de Jesus no Novo Testamento, ela é bastante referencial para nós, e por pelo menos dois grandes motivos. Um deles é que na pessoa de Jesus nós temos uma visão de quem Deus é. Não é isso que a gente canta em Colossenses? Aqui na igreja, que em Jesus a gente consegue perceber a grandeza de Deus. Amém, irmãos? Estão comigo? Essa é uma referência. Quando você olha para Jesus,
no Novo Testamento, você consegue ter uma noção de quem é Deus, o Pai. Inclusive, o Evangelho vai dizer, né? Quem vê a mim, não é isso? Jesus fala, vê o Pai. Amém, Paulinho? Então nós temos esse viés que é muito importante para nós. Só que um segundo caminho é que na pessoa de Jesus nós também vemos como nós devemos ser. Ou seja, Jesus me mostra quem é Deus e também me mostra quem eu devo ser. E por isso que nós então somos, né, seguidores de Jesus. Amém, irmãos? E essa perspectiva é uma perspectiva neotestamentária e apostólica, porque os apóstolos subscreveram isso que eu estou dizendo. Inclusive Paulo, ele diz o seguinte: olha, sejam os meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ou seja, em Jesus eu tenho uma referência de como eu devo viver, e eu tenho uma referência de quem é Deus. Amém, irmãos? Para os primeiros cristãos, quando pensava-se em discípulo, quando você olhava para alguém e esse alguém era um discípulo, isso estou falando do século I, era quase sinônimo de ser cristão. Ou seja, todos aqueles que eram discípulos eram cristãos, porque esses seguiam a Jesus de Nazaré. Em alguns momentos, esses cristãos foram conhecidos como aqueles que são do caminho. Isso está lá em Atos. Por quê, irmãos? O texto vai dizer que Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Logo, quem segue Jesus, isso no Novo Testamento, seguia aquele que era o caminho. E seguir a Jesus, irmãos, tem a ver com espelhar-se em Jesus, tem a ver com imitar a Jesus, tem a ver com aprender com Jesus. Guarde essa referência. Seguir a Jesus tem a ver em viver como Jesus. Então, além da referência de eu ter ideia de quem é Deus, seguir a Jesus me mostra como eu devo ser. E eu devo ser alguém que se espelha em Jesus, que imita Jesus, que aprende com Jesus, que vive igual a Jesus. Os apóstolos, a doutrina apostólica foi uma doutrina fundamentada no Evangelho de Jesus. Todas as cartas que você tem aí na sua Bíblia, do Novo Testamento, quando os apóstolos estavam orientando a igreja, boa parte da instrução é que todos devem ser parecidos com Jesus, devem viver como Jesus, devem imitar Jesus, e assim por diante. E nós temos aqui no texto que nós lemos uma situação bastante parecida com as várias situações que eu e você enfrentamos na nossa jornada. Jesus passou por uma situação aqui que eu tenho certeza que você passa quase que todos os dias. Jesus, ele foi tentado por Satanás, ele foi tentado pelo diabo, e eu e você, na nossa caminhada, nós também somos, irmãos, tentados todos os dias. E quando eu penso que nós devemos espelhar-se em Jesus, imitar Jesus e aprender com Jesus e viver igual a Jesus, é justamente hoje aprendermos quais devem ser
as nossas respostas diante de uma situação de tentação. Então hoje você que está aqui comigo vai aprender isso. Cairo, em uma situação de tentação, como eu devo lidar? Em uma situação de várias tentações, que foi o caso de Jesus, quais são as respostas que eu devo dar? Então é nesse sentido que eu gostaria que vocês se juntassem a mim essa noite. Ser parecido com Jesus, especialmente nas tentações. Amém? Quais são, né? Poderia perguntar aqui, você responde aí no seu consciente. Quais são as respostas que você tem dado às suas tentações? E aí você tem um universo de tentação. Não é isso? Nós temos tentações de todos os lados. A gente, se tem algo que nós somos hoje, é tentado. E essa tentação, ela chega, não é batendo, né, a porta, ela já chega quebrando tudo e entrando na nossa realidade. E muitas vezes, e não são poucas as vezes, você conversando com alguém aqui, com alguém acolá, ou você mesmo não tem conseguido responder a essas demandas, e muitas vezes nós nos pegamos cedendo às tentações. Muitas vezes nós não conseguimos lidar com a demanda de tentações que tem chego à nossa vida, à nossa realidade, ao nosso dia a dia. E hoje eu quero, com a graça de Deus, a partir da santa palavra, lhe ajudar a vencer as tentações da vida. Amém? Posso ouvir um amém? Eu gostaria que você meio que embarcasse comigo numa jornada. Você que é cristão, esse que imita Jesus, que segue Jesus, que vive como Jesus, é como se você tivesse dado início a uma viagem, a uma jornada, e você colocou uma mochila nas costas, e essa mochila nas costas você colocou ali elementos que são importantes para você sair da onde você está e chegar até o destino final. Ali tem as ferramentas que são importantíssimas para você dormir, para você caminhar, para você se vestir, para você se alimentar. E dentro dessa mochila tem algo que é o mais importante, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a que vai colocar luz nessa jornada, nessa caminhada. Se você quer uma referência um pouquinho melhor, leia o livro O Peregrino, de John Bunyan. Você vai entender bastante do que eu estou falando. Então imagine que todos vocês estão comigo nessa jornada. Você tem uma mochila nas costas, os mandamentos de Deus todos estão ali, você tem que obedecer ele para você chegar lá. É uma forma, os mandamentos são tutores, né, de como nós devemos caminhar. E a palavra de Deus é aquilo que vai manter o seu caminho claro. Você vai conseguir enxergar quais são os próximos passos e aonde você deve dar esses próximos passos. Amém, irmãos? Segura esse raciocínio. Jesus, ele começa então o seu ministério. Abra sua Bíblia, voltando um pouquinho aí, só para você compreender o que eu quero dizer, o sentido. Capítulo 3 e verso 27. Fala que Jesus foi batizado. Lucas 3,
27. Gente, que diferença. Na minha versão fala assim, ó. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, 21, perdão. Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea, como uma pomba. E uma voz do céu disse, guarda isso, irmãos. Jesus foi batizado, algo extraordinário aconteceu, e uma voz do céu disse, você é o quê? Meu filho amado, que me dá grande alegria. Irmãos, esse é um selo que foi escancarado para todos que estavam aqui no batismo. Algo grandioso aconteceu e uma voz do céu do Pai desceu cortando o céu ao coração de Jesus e disse, você é o meu filho e eu tenho grande alegria. Passado esse momento do batismo de Jesus, olha aí o verso 1 do capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão. O que isso quer dizer, irmãos? Que Jesus voltou da onde ele foi batizado. Amém? Então havia acabado de acontecer o batismo, estava de maneira evidente, palpável, tangível, que Jesus era o Filho de Deus. Então ele voltando, cheio do Espírito, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Amém, irmãos? Então Jesus acabou de ser batizado, cheio do Espírito Santo, ele foi levado até o deserto, e no deserto ele ficou durante 40 dias. Lembra dessa caminhada que eu disse que nós estamos fazendo com uma mochila nas costas? Em alguns momentos, eu e você que imitamos Jesus, que somos parecidos com Jesus, talvez passaremos por um momento de deserto, e nesse contexto talvez nós sejamos tentados. Amém? E nesse período Jesus foi tentado pelo diabo, e ele não comeu nada durante esse tempo, e teve muita fome. Você consegue visualizar o cenário? Jesus havia sido batizado, compreendido que ele era o Filho de Deus, e era muito amado, pois dava muita alegria. Ele atravessou um pequeno percurso andando. Nesse percurso ele foi direcionado pelo próprio Espírito a um lugar, um deserto. E nesse contexto ele ficou 40 dias sem comer. E nesse contexto Jesus foi tentado pelo diabo. E irmãos, vamos pensar agora nessas tentações e o quanto as tentações de Jesus têm a ver com as nossas tentações. E nós vamos perceber que as respostas de Jesus talvez são muito diferentes das nossas respostas, e é isso que eu quero ajudar vocês a corrigir as suas respostas em contextos de desafios. Amém? Vamos lá. Versículo 5. Vamos pensar na primeira tentação. Perdão, versículo 3. Então, o diabo lhe disse, Jesus no deserto, com fome, o diabo chegou nele, e as escrituras dizem, o diabo lhe disse, se você é o Filho de Deus,
ordene que esta pedra se transforme em pão. Irmãos, olha a astúcia, se é assim que eu posso dizer. Olha a beligerância do diabo em olhar para Jesus e dizer o seguinte: se és tu o Filho de Deus, irmãos, é como se Jesus estivesse sendo questionado se de fato ele era o Filho de Deus, principalmente pela resposta que Jesus daria. Só que ele foi astuto a tal ponto, porque poucos dias antes, Jesus ouviu da boca do próprio Pai. O que Jesus disse, irmãos, há 40 dias antes? O que Deus disse para Jesus há 40 dias antes? Tu és o meu filho, e que dás muita alegria. E o diabo começa tentando Jesus: será que és o Filho de Deus mesmo? Se você é então o Filho de Deus, por que você não pega essa pedra? O texto dá a entender que o diabo pegou a pedra. Olha aí, ó. Ordene que esta pedra se transforme em pão. Veja que a primeira tentação de Jesus está conectada a questões básicas da vida. Veja que a primeira tentação está conectada com as ambições mais básicas da minha e da sua vida. Aquilo que é elementar, aquilo que é essencial. No caso de Jesus, 40 dias sem comer. Se és então o Filho de Deus, por que não transforma? Sabe, essa tentação do diabo em relação à nossa vida nos assalta nas nossas necessidades mais básicas. Da mesma forma que Jesus foi assaltado aqui pelo diabo. Da mesma forma em que Jesus foi tentado pelo diabo, nós, no nosso dia a dia, que é mais simples, mais básico, mais basilar, mais elementar, também somos assaltados. E a pergunta é: como você tem lidado com as tentações de caráter básico? De caráter básico, irmãos, é aquelas que muitas vezes a gente cede porque parece não ter importância. É muito pequeno, né? Isso não vai influenciar a minha vida com Deus. Um dia só, sei lá, sem ler a Bíblia, na onde que isso vai me atrapalhar? Uma horinha a mais só, sabe, fazendo aqui na minha rede social, não vai influenciar, não. Um pouco mais de tempo focado nas minhas coisas e não nas de Deus, não vai, assim, não tem tanto peso, não. Afinal de contas, eu sou filho de Deus. Entende, irmãos? Que nós somos assaltados em algumas áreas
E muitas vezes a nossa resposta é diferente da resposta de Jesus, aquele que eu devo imitar, aquele a quem eu devo me assemelhar, aquele com quem eu devo me parecer. E Jesus, diante disso, o que Jesus faz, irmãos? Era a necessidade mais básica e ao mesmo tempo profunda de Jesus. Irmãos, faça as contas, como nós agiríamos? 40 dias sem comer. Puxa vida, não, agora que é um pão, né? Para quem está 40 dias sem comer. Irmãos, a gente parece que cede por muito menos, na verdade. E Jesus, ele então responde. Só que a resposta de Jesus é o que é a chave para entendermos o que o texto quer nos ensinar. Ele diz o seguinte, Jesus respondendo: as Escrituras dizem. Irmãos, lembra que eu disse que nós estamos numa viagem e estamos com a mochila nas costas e as Escrituras é o que ilumina o nosso caminho? Inclusive um texto de Salmo 119, versículo 105 fala o seguinte: lâmpada para os meus pés é o que, irmãos? A tua palavra, e ela é luz para o meu caminho. Irmãos, a palavra de Deus é o que traz luz para a nossa jornada. É o que é quando você coloca essa luz e você passa a enxergar o contexto e você responde mais adequadamente. Eu vivenciei uma experiência, e eu acredito que vocês devam ter vivenciado alguma coisa parecida. Eu acho que tem um pouquinho a ver com o que eu estou dizendo. Eu fui fazer uma viagem em família e nós estávamos indo para uma praia. E, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu fui para a praia. E aquela ansiedade, né? De chegar, de estar num lugar bonito, gostoso, maravilhoso, enfim, né? Você passa um mês antes ansioso para viver aquela experiência, para ter aquela experiência. E eu lembro que foi uma viagem que nós chegamos no lugar à noite. Então nós chegamos lá à noite e o que a gente conseguiu perceber era só o barulho, né, do mar. E muito ansioso para aproveitar tudo aquilo. Então estava tudo muito escuro, muito apagado, e a gente não conseguiu nem ter muita noção da onde nós estávamos e o entorno do lugar. E no outro dia, quando todo mundo acordou e o sol, né, estava raiando, irmãos, pensa num desespero. Todo mundo empolgado de estar num lugar muito bonito, e nós estávamos num lugar, era muito feio o lugar que nós estávamos, nós não tínhamos ideia que era daquele jeito. Sabe, um lugar muito sujo, uma praia muito suja, uma região muito suja, tudo muito estranho, se é assim que eu posso dizer. E eu confesso que quando nós chegamos à noite, a gente não enxergava nada, a felicidade estava lá em cima ainda. Só que quando a gente passou a enxergar a realidade, nós tomamos um baita susto com aquilo que a gente viu. E tem muito a ver com isso que eu estou dizendo para vocês. Se o seu caminho está sendo trilhado sem luz, somente em trevas, você não sabe aonde você está andando, você não sabe aonde você está pisando, você não sabe aonde você está.
vai fazer sentido para você a hora que você colocar luz nesse caminho. Por isso que a Bíblia fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, a palavra de Deus ilumina os seus pés e os seus caminhos. Você sabe para onde você está indo, porque essa palavra é o que lhe conduz, o que dirige. E o que Jesus fez, irmãos? Jesus respondeu à tentação do diabo a partir do quê? Da palavra. Ele disse assim, ó, o texto, olha aí: Jesus respondeu: as escrituras dizem. Algumas versões vai falar: está escrito. Uma pessoa não vive só de pão. Está lá em Deuteronômio 8:3. Jesus respondeu à primeira tentação do diabo com a palavra de Deus. Isso, irmãos, tem que fazer parte da nossa dieta, tem que fazer parte da nossa vida. A palavra de Deus deve ser inerente a você. Sem a palavra de Deus nós não somos nada. Uma explicação é: assim como a água é para o peixe, a palavra de Deus é para nós. O peixe fora da água, ele não sobrevive. Eu e você fora da palavra de Deus, nós não conseguimos andar, pois o caminho é perigoso demais. Amém? A segunda tentação já é na sequência. Olha aí o verso 5. Então o diabo levou a um lugar alto, e no monte lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória desses reinos e autoridade sobre eles, pois são os meus e posso dá-los a quem quiser, disse o diabo. O diabo disse: eu lhe darei tudo se me adorar. Veja que nesse ponto o desafio parece aumentar, né? Parece que Jesus foi assaltado em algo básico, e agora o diabo coloca diante dele algo um pouco mais empoderado. O diabo coloca diante de Jesus um ídolo pela qual muitos cristãos do século 21 têm adorado, que é o poder. Olha, não precisa mais não viver como crente, não. O importante é você estar trabalhando sem parar, para você ter dinheiro, muito dinheiro. Afinal, o dinheiro vai te dar tudo, você consegue tudo. A sua família nem precisa tanto de você assim, não. E afinal de contas, um homem bom é um homem que trabalha, que é trabalhador, que levanta às 5 da manhã, sai de casa às 6 e volta meia-noite. Muito trabalho. E a partir desse muito trabalho, você vai ter muito dinheiro, e a partir desse muito dinheiro, você tem muito poder. Está vendo? Diante dos seus olhos, com esse excesso de trabalho, com esse excesso de dinheiro, com esse excesso de ganância, você consegue tudo isso aqui, ó. Tudo isso está à sua disposição. Você quer um carro melhor, você vai conseguir. Você quer que seu filho esteja numa escola melhor, você vai conseguir. Você quer que a sua esposa tenha dinheiro à vontade, você vai conseguir. Essa é a tentação do poder. Essa é a tentação, ou tentações semelhantes a essa que estão diante de nós, irmãos. E nós muitas vezes cedemos, porque parece palatável a nós. Trabalhar nunca é demais. Dane-se se sua família está se destruindo, se deteriorando. Dane-se se você não tem tempo para ir na igreja mais. Vou lá uma vez por mês, se der e tá bom.
Ah, não, a Bíblia não tenho tempo, não consigo mais ler a palavra de Deus. Sabe essa que eu falei para vocês, que é a que ilumina o seu caminho, que é a que lhe dá vida, que é a que lhe dá direção, a palavra que lhe conduz? Não tem mais, você não tem mais tempo para ler. Então não tem problema, oração não faz parte do seu vocabulário e nem muito mesmo faz parte da sua prática diária. E lembre, irmãos, que eu estou falando de imitar a Cristo. E para nós imitarmos a Cristo, nós temos que tê-lo como referência. E Cristo foi alguém que nos ensinou a orar. É alguém que está nos ensinando a viver orientados pela palavra. É alguém que está nos ensinando a viver as tentações. E muitas vezes somos, irmãos, amarrados pela secularização do século 21. E muitas vezes, inconscientemente, achamos que estamos fazendo o que é certo. E cedemos a tentações desse caráter. E a hora que você vê, você está de joelho diante desses ídolos. Me diga, quanto tempo você gasta com algo na sua semana, que eu direi quem é o teu Deus. O tempo a que você devota, ao que você mais devota durante a semana, é o Deus que você tem adorado. E talvez é o dinheiro, talvez é o sexo, talvez é o poder, talvez é o prazer, talvez é a si mesmo. Nós estamos inseridos no que os estudiosos dizem na cultura do selfie. Você passa vivendo o seu dia, a sua semana e o seu mês em torno de si. Afinal de contas, o mundo vai dizer que você merece um brinde a mim. Eu mereço deixar meu tempo de oração e estar fazendo aquilo que me agrada. Trabalhei a semana inteira. Eu mereço. E nós estamos cedendo, irmãos, à tentação que Jesus venceu. E você deve estar me perguntando, Cairo, como eu venço essa tentação? A maneira como Jesus venceu. Olha aí a resposta de Jesus. Mais uma vez Jesus disse: as Escrituras dizem: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Adore o Senhor, o seu Deus, e sirva, irmãos, somente a Ele. É engraçado que o termo adorar tem a ver com isso que eu estou dizendo para vocês. Enquanto a gente vê alguém se ajoelhando diante de uma estátua, é fácil olharmos e identificarmos que ali há alguém adorando. Agora, quando o ídolo está em pé dentro do seu coração, é mais difícil de encontrar. Quando o ídolo está dentro do seu coração, é mais difícil de mexer com ele. E é esse ídolo que eu e você temos que destruir. O ídolo do orgulho, o ídolo da ganância, o ídolo do poder, pois esses ídolos, irmãos, têm nos colocado de joelhos e nós temos prestado culto a eles. Sendo assim, vença a tentação do século 21 e diga o que Jesus disse: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Irmãos, está muito fácil de estarmos servindo só a nós mesmos, servindo só ao que nós queremos, ao que nós desejamos. Todo mundo correndo atrás dos seus interesses. E muitas vezes isso, irmãos, para você chegar no seu interesse, não importa, custe o que custar, defendem aí os coaching. Faça tudo e chegue aonde você quer chegar. Cuidado, irmãos, que aquilo que é mais importante para você, adorar a Deus, o seu Senhor, tem ficado de lado. Amém? Amém, irmãos? Terceira tentação
Olha aí, verso 9. Então o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuquem o pé em alguma pedra. Veja que o diabo leva Jesus num lugar alto, fala: olha, se você é o Filho de Deus mesmo, mais uma vez, né, segunda vez, salte daqui, você vai ver que nada vai te acontecer, você não vai machucar. Parece que toca agora numa necessidade mais básica, que é a saúde, né? E o diabo, pasmem, né, cita a Bíblia. Não é isso? Olha aí, ó. Então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem. Olha o diabo aí, irmãos. Quando a gente prega aqui na igreja e a gente insiste, que nós temos, irmãos, muita gente citando versículo para justificar os seus erros. Muita gente conduzindo um povo citando a Bíblia. Por isso que na Bíblia, irmãos, tem o quê? O falso mestre, que tem o seu o quê? Falso ensino. O que é um falso ensino? É uma deturpação da palavra de Deus. Então, nesse ponto, irmãos, quando você conhece a palavra de Deus, você sabe aquilo que vem deturpado ou não. Já dei esse exemplo para vocês e vou dar novamente. Vocês sabiam que os especialistas em moeda, em dinheiro, eles têm um método para identificar o dinheiro que é verdadeiro e o dinheiro que é falso? Existe um método. E o método não é conhecer as moedas falsas do mercado. Não fica um grupo de pessoas, no Brasil, por exemplo, pegando tudo quanto é dinheiro falso e levando para ser estudado lá no Banco Central. Não é esse o caminho. O caminho é o seguinte: conhecer de maneira detalhada como é a moeda verdadeira. Por quê? Porque o dia que a moeda falsa chegar, é possível saber que é uma moeda falsa. Ou seja, dedique-se naquilo que é verdadeiro, porque o dia que o falso cruzar a sua caminhada, será facilmente identificável. Sendo assim, vocês que são cristãos, que nasceram de novo, que estão seguindo a Cristo, que estão se assemelhando a Cristo, que estão vivendo como Cristo, é importante que vocês conheçam as Sagradas Escrituras, que vocês se alimentem das Sagradas Escrituras, que vocês tenham cravado no coração de vocês a Santa Palavra, porque o dia que o falso ensino bater a porta, vocês saberão o que é um falso ensino. Por isso que nós temos um monte de gente consumindo um monte de tudo e está vivendo aí sem rumo, sem caminho, porque não conhecem. E Jesus então, ele responde, olha o verso 2, Jesus respondeu mais uma vez: as Escrituras dizem, não coloque à prova o Senhor, o seu Deus. Irmãos, como vencer a tentação, as tentações do nosso século? Foi a pergunta que eu fiz no início, e eu respondo essa pergunta assim como Jesus respondeu aqui nesse texto: conheça a Escritura, conheça a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que vai conduzir você. Quando você não tiver respostas, não tiver saída, está escuro,
você não consegue enxergar, você não consegue caminhar. Irmãos, acenda a palavra de Deus e você conhecerá mais o seu caminho. Você sabe quais serão os próximos passos e você só conseguirá a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que fazer parte da sua vida. A Bíblia tem que fazer parte da sua vida. A voz de Deus tem que fazer parte da sua vida. Amém, irmãos? J.C. Ryle, ele conclui esse texto dizendo o seguinte: presta atenção, se não aprendermos qualquer outra lição com essa história maravilhosa, devemos aprender com a simples atitude de Jesus, que nos ensina que a autoridade das Escrituras tem um imenso valor para nós. Irmãos, as Escrituras têm um valor imenso para nós. E ele segue dizendo o seguinte: com incessante diligência e perseverança precisamos ler a Bíblia, examiná-la e orar a respeito dos seus assuntos. Devemos nos esforçar para sermos tão completamente familiarizados com os assuntos da Bíblia, que suas passagens permaneçam em nossas memórias, estejam ao nosso dispor nas ocasiões oportunas. Ou seja, a Bíblia tem que estar cravada no seu coração, a Bíblia tem que estar cravada na sua memória, a palavra de Deus tem que fazer parte da sua vida, porque num momento difícil, num momento de tentação, numa dificuldade, numa situação oportuna, você vai falar: para trás de mim, Satanás. Eu ouvi uma voz do céu, e essa voz diz que eu nasci de novo e eu sou filho de Deus. Entende? J.C. Ryle, ele segue dizendo o seguinte: a Bíblia é realmente uma espada, irmãos. É essa espada, como diz em Efésios, que nós estamos lidando com o inimigo. Só que ele fala o seguinte: mas precisamos estar certo de que o conhecemos bem, para usarmos de modo eficaz. Entendemos que a Bíblia é como uma espada, só que precisamos conhecê-la bem para usarmos de modo eficaz. Se você não conhece, irmãos, se você não medita, se você não se alimenta, quando bater a tentação à sua porta, à sua vida, você vai ceder. Você não vai conseguir responder. Coloque-se de pé, vamos orar. Eu gostaria que a Júlia colocasse aqui no telão João, Evangelho de João 14. O primeiro louvor que o grupo cantou aqui foi esse texto da Bíblia. Eu gostaria que vocês prestassem a atenção na minha leitura dele. Preste atenção e eu vou sublinhar o que eu acho importante aqui, ó. Não deixe que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabes para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, olha o que nós cantamos agora: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se você realmente me conhece, sabe quem é o meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai, então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai que permanece em mim e realiza as suas obras por meu intermédio. Apenas creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei para que o Filho glorifique o Pai.
Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Se vocês me amam, olha isso, irmãos. Se vocês me amam, obedeçam o quê? O quê? Os mandamentos se refere ao quê, irmãos? As escrituras, a palavra de Deus. Se você ama a Deus, você precisa conhecer os mandamentos de Deus. Olha ali, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Ele segue dizendo, para encerrar: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador que nunca mais os deixará. Amém, irmãos? Hebreus 4. Crave essa palavra no seu coração. 18. Hebreus 4, 18. Tem? Perdão, Hebreus 2, 18. Irmãos, uma vez que Ele próprio, Jesus, passou por sofrimento e tentação, Ele é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Sua tentação às vezes está muito grande para você, seus desafios são pesados. O texto diz que Ele passou por sofrimento e passou por tentação. Ele simpatiza, Ele se sensibiliza. Ele é capaz de lhe ajudar. Ele é capaz de lhe pegar pela mão. Às vezes você entrou aqui falando assim, mas eu não aguento, é grande demais essa tentação. Jesus estende as mãos falando para você: eu passei por ela, vem cá, vamos junto. Senhor, mas esse sofrimento é grande demais. Vem cá, eu passei por ele, eu sei como passar. Vem cá, Ele te pega pelas mãos. Irmãos, aprendam com Jesus, imitem Jesus.